Esse causo é da Ana Paula, nossa assustada de plantão. E ela está de plantão hoje aqui no nosso chat, Sim. a Ana Paula, gente. Então vamos lá. Será que o caso da Ana Paula é de ônibus também, gente? Só faltar, barbaridade. Vamos lá. É uma coletânea de ônibus? Nossa. Vamos lá. Boa noite, Andréia. Boa noite, senhor. Evelyn, antes de você começar, tem um comentário da Evelyn. Da Evelyn. Me deu medo esses causos aí. Tá de arrebentar, não é, Evelyn? Tá bom Nossa, hoje, esse do Ítalo aí deu medo, gente. Ainda bem que eu não pego mais ônibus hoje, né? Hoje em dia, não. Mas já peguei muito ônibus já. Hein? Que loucura. Vamos para mais medo agora. Vamos para mais medo. Boa noite, Andréia. Boa noite, senhor diretor. Um abraço para todos assustados de plantão. Meu nome é Ana Paula e o que eu vou contar aconteceu comigo há alguns anos. Numa noite que até hoje eu não esqueço. Eu fui passar a noite na casa de um tio meu. Prefiro não dizer o nome dele. Ele trabalhava à noite e a esposa dele nunca gostava de ficar sozinha. Ela tinha muito medo. Então, era comum ela chamar alguém da família para dormir com ela. Às vezes, os irmãos que moravam por perto, às vezes alguma sobrinha, como foi o meu caso. Esse meu tio, inclusive, é o mesmo que trabalhou em funerária por muitos anos. Acho que já foi enviado um caldo do tio. E quem conhece esse tipo de trabalho sabe que não são poucas histórias que acompanham. Eles moravam no mesmo bairro que a minha avó. Naquele dia, eu estava na casa da minha avó junto com a minha mãe e minha irmã. Um dia comum de família, conversa, comida, aquele clima tranquilo. Mas aquele lugar não era qualquer lugar. Era um bairro mais afastado, mais interior, cheio de histórias antigas, de gente que jurava ter visto coisas, de relatos que passavam de geração em geração. Lá tinha uma mata fechada, muitas trilhas e várias cachoeiras espalhadas pela região. E as casas não eram em ruas comuns, eram vilas, pequenos conjuntos de casas, uma perto da outra, separadas por caminhos de terra e cercadas por silêncio. A casa dessa minha tia, que eu vou chamar de Silvia, ficava na última vila, a mais afastada de todas. Para chegar lá, você tinha que passar por outras vilas antes, e quanto mais você avançava, mais vazio ficava. Mais escuro, mais quieto. A casa dela praticamente encostava na mata. Era só atravessar o quintal e já começava um mato fechado. Daqueles que à noite parecem engolir tudo. E foi justamente lá que eu fui dormir naquela noite. Ela tinha me pedido companhia e eu fui, sem imaginar que aquela seria uma das noites mais estranhas da minha vida. Eu devia ter uns 12 anos na época. Naquela noite eu estava dormindo no quarto de hóspedes da casa da minha tia. O quarto ficava de frente para a mata. Eu lembro que tinha uma janela grande de madeira, daquelas antigas com vidro e veneziano. E foi ali que tudo começou. Por volta das 3 da manhã, sempre às 3 da manhã, né, pessoal? Eu acordei. Porque só 3 horas da manhã você acorda, né? A gente acorda. Mas não foi um despertar normal. Foi aquele tipo de acordar repentino, como se alguma coisa estivesse me chamado, ou pior, como se alguma coisa já estivesse ali. E então eu ouvi um barulho, baixo, arrastado, como se algo tivesse arranhando a madeira da janela. Ras, ras, devagar, repetitivo. Aquilo fez o meu coração disparar na hora. Eu fiquei imóvel por alguns segundos, tentando entender se era sonho, vento ou algum bicho. Mas o som continuava, mais forte, mais próximo. Eu abri os olhos devagar, a respiração já curta, o peito apertado. A luz da lua entrava pela janela, iluminando o quarto com aquele tom acinzentado, frio, quase morto. As sombras dos móveis se esticavam pelas paredes. De um jeito estranho, eu senti o corpo inteiro arrepiar, mas, mesmo com medo, eu levantei, devagar,
os pés tocando o chão frio, cada passo parecendo alto demais no silêncio da casa. O barulho não parava. Eu fui me aproximando da janela, o coração batendo tão forte que parecia ecoar dentro do quarto. E quando eu cheguei perto e olhei para fora, eu vi, e naquele instante meu sangue gelou. Parado logo abaixo da janela tinha algo que não era humano. Era grande, muito grande. O corpo coberto por pelo escuro e irregular, falhado em alguns pontos, como se estivesse em decomposição ou doente. Os ombros largos, pesados, o peito forte, mas havia algo profundamente errado na forma, porque ele estava em pé, sobre duas pernas, como um homem, mas não era, não podia ser. Os braços eram longos demais, terminando em mãos grandes, com garras compridas, curvas, que refletiam a luz da lua. E então os olhos, 2 pontos brilhando no escuro, amarelos, mas não como um animal comum. Era um amarelo, vivo demais, fixo, me olhando direto, sem piscar. Naquele mesmo momento eu não consegui me mexer, nem respirar direito, nem pensar. Só fiquei ali parada encarando aquilo, e a única coisa que saiu da minha boca foi um sussurro quase sem voz. Meu Deus! Na mesma hora eu senti uma mão, gelada, no meu ombro. Meu corpo travou. Eu puxei o ar com força, pronta para gritar, mas antes que qualquer coisa saísse, outra mão cobriu a minha boca. Era a minha tia. Oi, Ana Paula. Ela tinha entrado no quarto sem fazer barulho nenhum. Eu nem ouvi a porta, nada. Ela estava ali atrás de mim, olhando também. E quando eu virei um pouco o rosto, eu vi os olhos dela arregalados, cheios de medo, e de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Ela não estava surpresa. Ela estava reconhecendo, com a mão ainda tampando minha boca. Ela se aproximou do meu ouvido e sussurrou quase sem voz. Fica quieto, não olha direto nos olhos dele. A voz dela tremia. Aquilo me arrepiou mais do que a criatura lá fora, porque naquele momento eu entendi. Aquilo não era só um bicho, era algo que ela já conhecia. Meu corpo inteiro começou a tremer, um tremor que eu não conseguia controlar. E dentro de mim veio a certeza, era ele, o lobisomem. Aquelas histórias que todo mundo cresce ouvindo, que o povo conta nas vilas, nas rodas de conversa, mas que sempre parecem um exagero, coisa inventada, até você ver. E ele estava ali, bem ali, perto o suficiente para eu ver os detalhes, os pelos escuros, grudados, molhado pela umidade da noite, alguns falhados como se tivesse caído, a pele parecendo, em parte, áspera e irregular. E o cheiro, meu Deus, o cheiro, um cheiro forte de mato molhado, terra e algo selvagem, algo podre, algo errado. Então ele se mexeu devagar, levantou a cabeça, num movimento lento, pesado, como se cada músculo dele fosse grande demais para o próprio corpo, e olhou direto para a gente, através do vidro. Naquele instante, meu coração pareceu parar. Eu fechei os olhos com força, apertei tanto que até doeu. Na minha cabeça só vinha um pensamento. É agora. Ele vai quebrar a janela e vai entrar. Ele vai pegar a gente. Nada aconteceu. O tempo passou. Segundos que pareceram minutos, minutos que pareceram hora, e o silêncio era o pior que qualquer barulho. Eu criei coragem, abri os olhos de novo, bem devagar, e ele ainda estava lá, parado, imóvel, só olhando. Não rosnava, não atacava, não fazia nenhum som, apenas observava como se estivesse analisando,
como se estivesse escolhendo ou esperando alguma coisa. E isso era o que mais me dava medo, porque parecia que ele sabia que a gente estava ali, sabia que a gente estava com medo e, por algum motivo, sabia também que não podia entrar. Minha tia continuou ao meu lado, firme, sem tirar a mão de mim, mas eu sentia. Ela também estava tremendo. Não era só eu. Aquilo me marcou, porque até então eu achava que adulto não tinha medo dessas coisas, mas ali ela estava tão assustada quanto eu, e mesmo assim não me soltou. Ficamos as duas paradas, sem coragem de fazer qualquer movimento brusco, só olhando, só esperando, sem saber o que ia acontecer. O tempo parecia não passar, até que a criatura se mexeu de novo, devagar, muito devagar. Ela abaixou a cabeça como se tivesse perdido o interesse ou como se tivesse tomado uma decisão. O corpo enorme girou, pesado, fazendo um leve som no chão de terra, e então ela começou a se afastar. Cada passo era lento, marcado, e dava a impressão de que o chão vibrava levemente, como se aquilo fosse pesado demais até para existir. A silhueta foi sendo engolida pela escuridão da mata, até desaparecer completamente, sem pressa, sem olhar para trás, sem fazer barulho além dos passos. E quando ela sumiu, o silêncio voltou, mas não era um silêncio normal, era um silêncio cheio, pesado, como se ainda estivesse alguma coisa ali observando. Minha tia, num movimento rápido, correu até a janela e fechou as cortinas com força, como se aquilo pudesse impedir alguma coisa de voltar. Depois ela me puxou pela mão e me levou para a cama e deitou ao meu lado, sem dizer nada, só me abraçando. E ali nós ficamos, acordadas, paradas, ouvindo cada som da casa, cada estalo, cada vento lá fora, esperando o amanhecer chegar. E aquela noite pareceu não ter fim. Quando o dia finalmente clareou e a luz do sol entrou pela casa, parecia que o mundo tinha voltado ao normal. Mas a gente sabia que não tinha. Nós duas nunca falamos muito sobre aquilo depois. Era como se só de lembrar já trouxesse aquela sensação de volta. Mas uma coisa eu tenho certeza, Andréia. Aquilo não foi sonho, não foi imaginação. Ele estava ali. Eu vi. Minha tia viu e era real. Assustador, como dizem nas histórias. Mas o que mais me intriga até hoje não é o que ele era. É o porquê daquela noite tão perto da gente. Ele simplesmente decidiu não fazer nada. Obrigada, Ana Paula. Olha, Show, gente. muito bom, hein? A Ana Paula é muito bom. Viu um lobisomem, gente. Gente, eu já cheguei perto já de ver um lobisomem. Sabe, lá nos anos 80, também, sabe, os cachorros ali na nossa vila ali também era uma vilazinha ali, latindo, e aí a minha mãe, era de noite já, e aí a minha mãe falou, olha o lobisomem aí, ó, o lobisomem tá aí. E a nossa casa não tinha portão. Então esse lobisomem entrou no nosso quintal, né, segundo minha mãe e os meus irmãos. Eles tudo correram para a janela para ver. Eles viram. Mas eu e a Adriana, eles não deixavam a gente chegar perto da janela. Mas foi, sabe, uma coisa bem esquisita. Os latidos dos cachorros, uns querendo brigar, outros ganindo, com um ganido de medo. E a Ana Paula viu. Teve essa sorte de ver, né, gente? Ainda bem que esse daí era um dos lobisomens bonzinho aí, que veio para fazer um susto, né, Ana Paula? Que susto foi esse, hein? Então será que era por causa disso que sua tia sempre pedia companhia para dormirem com ela, né? Ela não gostava de ficar sozinha? Gente... É mesmo, né? Era isso, ela já tinha visto. Vamos lá. É lá, Adriana.
Adriana, verdade, fiquei com medo, né? Mas eu pego. Ônibus. A Adriana pega, verdade, né? Não tava pegando mais anos. Oh, my God. Aqui, a Adriana fazendo carinha de choro. A Fernanda, eu devia ter mandado o meu caos de 7 além. Era de ônibus. Caramba, Fernanda. Aí Não, quando o Ítalo começou a contar, assim, falando da fisionomia do motorista, e entrou num lugar, né, que não era o caminho dele, eu achei que ele estava num ônibus do 7 além ali, sabia? Você também não achou isso, Ítalo, que deveria ser um ônibus do 7 além, né? É pelo jeito, né? Né, pelo jeito ali que ele falou do motorista, tudo, o lugar. Aqui. Evelyn. Aqui a Evelyn. Jantando e sentindo medo, sozinha em casa. Ai, Evelyn! Nossa! A Daniele aqui, este horário é fogo, dizem que é o horário do capetinha, né? O Ítalo, esse horário de 3 da manhã, dizem é coisa do coisa ruim, verdade, Ítalo. E a Daniele também tá falando isso. Gente, esse horário é sinistro. Rola aí, senhor diretor. Gente do céu. Aqui o Anthony. O Anthony chegou, gente. Boa noite, Anthony. Na última aula, mas o Anthony é assim. O Anthony chega atrasado, mas tá chegando. Tá chegando aí, sempre juntando com nós, né, Anthony? Bem-vindo aí, Anthony. A Dani aqui, a Daniele aqui falando, também já ouvi falar isso, Ítalo, né? Aqui o Ítalo Daniele, o horário do bicho esse 3 horas, né? Já ouvi falar muita coisa, gente. A Verinha, é um horário muito ruim mesmo. Quando eu acordo nesse horário, eu acordo o Paulo para ir no banheiro comigo, né? Epa. É isso aí. Moxe, vamos se precaver aí, gente. Todo mundo já conhece esse horário aí, já fica esperto, né? Eu não gosto, gente, eu não gosto desse horário. Fernandinha aqui, não era meu tio. Não era meu tio. Não era meu tio, hein? KKK. E, né, porque eu vou pensar assim, olha, vou ser franca com você, Fernandinha e Ana Paula. Falei assim, será que não é o tio, gente? Mas, né? Pô, mas ele ia fazer isso com a esposa e com a sobrinha, meu. Só veio dar um susto. Gente, barbaridade. Aqui a Fernandinha, meu tio é baixinho. Ai, o lobisomem era altão. A Ana Paula era um lobisomem horrível, muito horrível mesmo. Gente, a Ana Paula viu um lobisomem. Socorro! Ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores. E tá aqui para contar pra gente. Aqui a Daniele ama relatos de lobisomem. E fico pensando, será que é algo espiritual, tipo uma aparição? Porque não atacou, só observou vocês. Né? Sim. Interessante a sua pergunta, hein, Daniele? Só ficou quietinho ali. A Vera, meu Deus, né, Vera? Meu Deus, que susto brabo foi esse? Meu Deus, ali a Ana Paula, meus tios eram e são até hoje muito religiosos. Pode ter sido uma proteção. Por isso, continua embaixo, né? Por isso não atacou. Mas coitada da sua tia, né? Por isso que ela não ficava à noite lá. Pensou a ver essa coisa aí de noite sozinha, gente? Que nem a Ana Paula falou. Ele poderia quebrar aquela janela facilmente. Adriana, a verdade, foi uma noite de pavor. Meu Deus, né? Aqui a Sandra, quando eu trabalhava à noite, no ano de 95, eu vi um lobisomem. Passou por mim correndo e os cachorros atrás. Caramba, Sandra! Nossa, gente. A gente fala assim, não existe isso daí. Voltou. Opa, aqui, né, que eu tava lendo aqui da Vera. Não sei se o do Ítalo também saiu aqui. Troço feio esse bicho tal de lobisomem, né, Ítalo?
É assustador. E a Vera aqui, é verdade, Ana Paula, a fé e as orações são muito poderosas. São, sim. Aqui, Adriana, muito bom, Ana Paula. Gente, que experiência braba foi essa? Ali. A Sandra Rosane, foi tão rápido que eu pensei que fosse um boi. Meu vizinho que me alertou, só deu tempo de entrar em casa correndo. Eita, Nossa, você achou que era um boi. Devia ser grande, hein? Era grande, misericórdia. Ai, Sandra Rosane, que experiência. Manda pra nós isso daí. Manda aí, manda mais detalhado para nós, Sandra Rosane, por favor. O Ítalo, eu nem sei o que é sete além. E o que isso, gente? Hein, gente? Diz que é é outra dimensão. Dimensão paralela a nós aqui. É uma dimensão paralela a essa que... Você pode entrar num ônibus, geralmente, né, é você entrando num ônibus e, né, o que patenteou esse nome, que foi o Milice, o Luciano Milice, sim. Ele, a primeira experiência que ele teve com o Sete Além foi num ônibus, dentro de um ônibus. Ele entrando dentro de um ônibus e as pessoas, tudo gente esquisita, como esse motorista que você descreveu, pessoas estranhas, até que ele chega, parece que perto de uma outra pessoa, e a pessoa chega e fala para ele: sai daqui, rapaz, você não faz parte desse mundo, isso aqui não é seu, né? Não faz parte de você, não sei o quê. Aí, se eu não me engano, aí ele desce do ônibus, mas tem uma história bem grande aí. É, né? Um lugar cinzento, pessoas tudo carrancudas. Pessoas mal-humoradas. Sim. Se você, né? Eu já vi causas de pessoas perguntando se que lugar é esse, que eu estou, né? Aí vem, umas nem respondem, ignoram, mas sempre tem uma que vem e fala: vai embora, meu filho, vai embora, vai lá, ó, vá por essa direção, por esse caminho tal, que você vai voltar, você vai para casa. Sim. Já ouvi muitos causos desse tipo, inclusive até aqui em Santos. Tem um caso de uma moça que foi buscar os filhos ou filho na escola e simplesmente daqui a pouco, quando ela se viu, ela estava na rua dela, continuava, parece que a escola era no fim da rua de onde ela morava. Ela continuava na rua dela, mas tipo assim, nos anos bem para trás, ela falou, muito para trás, há muitos anos atrás. E ela falou que ali, ela esteve ali no Sete Além, e graças, acho que um senhorzinho de uma farmácia, que ela foi pedir informação, que ela queria sair dali, e ele dá as coordenadas para ela, e ela consegue voltar e sai na rua da casa dela, linda, bela e formosa. Gente, que experiência terrível! Adriana, manda esse daí, Ítalo, manda esse caos aí de Sete Além. Que duas Evelyn. Ela tá lá sozinha. Laiá. Tá jantando também. Aqui a Vera, eu também não sei o que é Sete Além, Ítalo. Então, gente, é essa dimensão paralela aí, com pessoas esquisitas. Adriana, a gente nunca acorda antes das 3 ou depois das 3, é sempre às 3 horas em ponto. Gente, barbaridade, verdade. É isso mesmo. Uma carinha aqui, a Vera, verdade, Dri. A Vera já dando risada. A Sandra Rosane, adoro relatos sobre Sete Além. Sandra Rosane. Tem alguns no canal. Tem alguns aí no canal. Aqui a Fernanda, Sete Além é tipo um sonho ruim, só que a gente tá acordado, Ítalo. E é isso mesmo, praticamente isso. A gente tá, né? A gente não, que eu nunca tive essa experiência, nunca quero ter. O pessoal que relata é como se fosse um sonho, tivesse entrado. Sim, eu já falo assim, que eu já tive em Sete Além, mas em sonhos. Direto eu sonho que eu estou num lugar assim. Direto eu sonho que eu estou num lugar assim com essas pessoas com cara feia, carrancuda, sabe? Olhando com cara feia. Direto eu tenho sonho assim, por sonho. Agora, em carne e osso assim, acordada, não. Aqui. Ítalo, agora deu para entender Agora deu para entender um pouco. É isso aí. Eu acredito, gente. Eu acredito que a gente tem várias dimensões aí, uma coladinha na outra aqui na gente aqui, né?